Muita polêmica no jogo de ontem, então a gente vai trazer aqui pra você um corte do Mesa Redonda com muita discussão. Foi pênalti, não foi pênalti, era pra expulsão, não era pra expulsão. Tem a opinião aqui do Abel Ferreira e pra fechar o vídeo vai ter a opinião do PC Oliveira tirando todas as dúvidas. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Teve a expulsão do Alan. Tem um lance aí pra gente ver? Teve gente falando que não foi para expulsão. Pode tirar a tarja, por favor, aqui, ó. Vamos ver o lance, no detalhe. Lance de lateral de campo. Marcelo, sua avaliação do lance é para expulsão? Como zagueiro, você acha o quê? Mas hoje... Bom, ele não pisou muito, ele pisou mais em cima do pé, né? Foi um pisão Não pisou no pé, né? muito. Não, ele pisou no pé, mas no pé geralmente é amarelo, né? Quando é Pra um você, pouco mais alto na canela... Se estivesse árbitro, Marcelo Dijan puxava a tarjeta amarilla. No pé. Eu dava amarelo. pra ele. Miller, foi para expulsão, Miller? Não, Por que não? porque o árbitro é fraco, um pisão no pé é para cartão amarelo, não para expulsão. Eu já acho que no mundo de hoje, na década de 90, realmente isso aí não era nem Não falta. era nada, nem amarelo. Nem falta era na década de 90 isso aí. Mas hoje em dia, com todas essas recomendações, determinações, e a gente tendo que se adaptar a essas indicações dos comandantes da arbitragem, infelizmente, teve até um outro lance, outro ângulo depois que deu para ver, ele vem forte na jogada, a intensidade é forte. Essa é a imagem, ó. Vamos procurar deixar nessa imagem. Mas na câmera lenta Porque, fica mais fraco. A bola já saiu, gente. Na câmera, E outra coisa, ele não acerta a canela, ele vai ele acerta com o pé. força excessiva. A força é excessiva, ele entra muito ele vai com forte. força excessiva e ainda pega um pouco na canela e no pé. E raspa. E ainda você pode observar que o tornozelo do atleta da Chapecoense, Giovanni ele torce. É essa imagem que a gente Olha lá, precisa... ó, quer ver? Ele vai Aqui, ó. torcer, olha lá. Ele vai torce, direto tá no vendo? pé. Pra mim é vermelho. Pra mim é vermelho. Ô, pra mim é Garrafa, expulsão. a gente tem que lembrar, Claro. tem que lembrar a entrada do Andrés Pereira no jogador de São Paulo, no Morumbi. Ah, sim, não. Tudo Não, bem. não deu nada, Outra quer dizer, questão. então a gente pode dizer assim que é interpretativo. Mas o lance do André, sim, era para expulsão. E o árbitro não expulsou o André. Agora, pisão no pé, não acho que... Tanto este lance, Olha, ó. como Ele os vai lances, no pé, gente. como os lances que no nós pé, vamos... não acho. Assim, Para expulsão, não. assim Xará. no mundo de hoje, isso é cartão vermelho. Sim. Porque aí nesse ângulo, Garrafa, a gente está vendo em câmera lenta. Na imagem em movimento natural, a entrada dele é muito forte. Aliás, desnecessariamente. Essa imagem, desculpa, Alex, ela é emblemática, porque a bola já sai, ele vai, ele poderia ter tirado o pé. Eu não quero mudar o voto do Marcelo Dijan, mas eu quero que você se apegue a essa imagem, Marcelo, porque chamou o detalhe que quando ele vai com o pé, a bola já não está mais lá, ele não aliviou. Sim. E outra coisa, como que ele vai ganhar a bola dessa forma? Não, a bola já tinha ido. Então, então ele vai direto na perna do atleta. Ele chega atrasado e eu acho que ele toca na canela e raspa para baixo. Ele E vai solando. o pisão realmente é no pé. Força A excessiva. parte mais forte do impacto é no pé. Só que ele vem forte e pega na canela e raspa pro pé. Hoje em dia essa coisa de raspar na canela e já não pode tocar na canela. Isso aí é verdade. Hoje tem várias interpretações, né? sim. Tem juiz que expulsa, tem juiz que não Sim, expulsa. sim. Esse é o problema, a falta de critério, né? Não, é lance de interpretação. Mas, não tá errado quem fala que é Os amarelo. árbitros hoje, então, no Brasil, eles estão sem critério. Porque, eu repito, o lance do Andrés Pereira contra o São Paulo, o abate... Ô, Milene, segue o lance. sabe qual é o problema, Xará? Sabe qual é o problema? É tanta recomendação em cima do texto da regra que já existe. Olha, a lei da mão na bola hoje em dia. Antigamente era muito mais fácil, era bola na mão na bola, intenção, acabou. Hoje em dia é mão natural, artificial, mão acima, abaixo e ganha espaço. Ombro, braço. Assim, é um negócio muito cheio de coisas que aumentam a dificuldade para os árbitros interpretarem. Então, às vezes, todos têm as mesmas recomendações, mas na hora de aplicar essa recomendação, cada um interpreta do seu jeito. E ficam com medo. Agora, ficam com medo. volta o lance lá, e eu vou apimentar um pouquinho mais essa discussão. O fato dele ser um jogador, não é um jogador de marcação. Não. Né? Tem dificuldade para marcar. Ele vai fazer uma falta dessa na lateral do campo. No campo de ataque. E ele, né? Na No lateral, campo de ataque ainda. Ele não é zagueiro e é jovem. O erro. Isso talvez tenha feito com que ele... Foi no jogo contra a Chape, o mas Garrafa, podia ter sido um jogo importante de Libertadores. O erro dele foi ter ido com o pé direito e por cima. Por cima. Esse é o erro dele. é. Ele deveria ter ido com o pé esquerdo
E por baixo. Ele deu Mas aí margem. falta malícia por ser Falta. jovem? Ele- Claro. Ele deu claro. margem, né, Xará? Ele deu margem. É, porque Exatamente. Aí entra se a ele falta de vai, experiência. se ele vai solando, se ele vai chapando, Por baixo. se ele vai Porque ele chapando, tirava a é bola. completamente diferente. Entendeu? Porque ele sabe que a gente sabe, num lance desse, Gafa, que o adversário a bola tá mais para o adversário ou mais para mim. Eu sei disso, a gente sabe. Por isso que eu te falei, se ele entrasse com o pé direito por baixo, ele tirava a bola saia limpa no seu pé. Mas ele veio com o pé direito por cima. Eu só fico preocupado porque eu dei a minha opinião e o Paulo Sérgio concordou comigo. Isso aí já tá meio Tá esquisito. certo, tá certo. A coisa parece estar se acalmando aqui na nossa bancada. Bom, vamos então ver o gol da Chape no finalzinho do jogo, que foi anulado. Aí começa a bagunça. O jogo já estava todo mundo falando, Palmeiras ganhou e tal. E aí, ó, gol da Chape, comemoração, festa. Não é que daqui a pouco para e entra o VAR em ação. Entra o VAR em ação já, ó, no detalhe, ó. O VAR estuda o empurrão do jogador da Chape, é no Murilo, Alex? É, no Murilo. Não, Rafa, o VAR deu o gol. Não, Não. Quem deu o gol, o árbitro O pediu pra árbitro ver. deu gol. Então, o VAR deu o gol. O VAR deu gol. Isso. VAR deu E gol. o árbitro disse, não, eu quero O ver. árbitro quis ver, tá certo. Foi assim. Foi. Lembrança do VAR. E aí ele queria ver em função desta falta ou não. Vamos ver o lance lá. Foi falta, não foi falta? E ele viu muito, eu acompanhei a imagem na hora da partida no VAR, ó. Ele acompanha muito em câmera lenta, ó. Se ele puder tirar a tarde, já tá legal, gente. Primeiro que a bola estava muito longe do Murilo. É. Aí, ó, essa é a Nunca imagem, ia ó. alcançar Essa é a essa imagem aí, ó. bola. É um contato. A pergunta pra vocês é um contato. E ele Foi. O VAR deu. empurrando. Não é que. E ó, lá, daí começa a bagunça. O jogo já tava todo mundo falando, Palmeiras ganhou e tal. E aí, ó, gol da Chape, comemoração, festa. Não é que daqui a pouco para e entra o VAR em ação. Entra o VAR em ação já, ó, no detalhe, ó. O VAR estuda o empurrão do jogador da Chape, é no Murilo, Alex? É, no Murilo. Não, Rafa, o VAR deu o gol. Não, Quem deu o gol, o árbitro O pediu pra árbitro ver. deu gol. Então, o VAR deu o gol. O VAR deu gol. Isso. VAR deu E gol. o árbitro disse, não, eu quero O ver. árbitro quis ver, tá certo. Foi assim. Foi. Lembrança do VAR. E aí ele queria ver em função desta falta ou não. Vamos ver o lance lá. Foi falta, não foi falta? E ele viu muito, eu acompanhei a imagem na hora da partida no VAR, ó. Ele acompanha muito em câmera lenta, ó. Se ele puder tirar a tarde, já tá legal, gente. Primeiro que a bola estava muito longe do Murilo. É. Aí, ó, essa é a Nunca imagem, ia ó. alcançar Essa é a essa imagem aí, ó. bola. É um contato, a pergunta pra vocês é um contato de jogo ou há uma carga excessiva? Em câmera lenta é É o difícil. contato de jogo. É o contato de jogo, até porque é normal um ficar segurando o outro dentro da área. Marcelo já fez isso umas 300 mil vezes. Se conseguir deixar, gente, não é aí, é aquela imagem só da mão nas costas, gente, que a gente precisa. Essa imagem não é, o cara já está caído. É a imagem que está com a mão nas costas. Vamos deixar lá a pergunta, né? E aí tem esse problema do VAR, que você empurrar alguém com a mão É a tal da em câmera lenta. carga, a carga necessária para derrubar alguém. Essa que é a questão. Para mim, contato normal de jogo, quer ver? Normal. Mas tá mostrando só o ângulo que não tá... Não é esse ângulo, gente, é outro ângulo, por favor. Esse ângulo não está mostrando nada, está mostrando o gol. Aí, ó, essa aí, ó, quer ver? A próxima imagem que vai mostrar. Próxima imagem mostra. Não. Não, só... Bom, mas Bom, assim... Enfim. Tá chegando aí. Daquilo que você viu, Alex, foi. Essa é a imagem. Aí, ó. ó. Eu acho que o Murilo encosta no jogador da Chape Ó, e ele põe a mão e se protege. De novo a gente entra nesse campo da interpretação e até por eu gostar muito desse assunto de arbitragem, estudar e, sabe, buscar ler as atualizações, esse tipo de jogada, infelizmente, dá margem para você considerar... Dá margem, tudo bem, Dá mas... margem para você considerar as duas marcações aceitáveis. Então aqui não há um erro crasso. Não há uma coisa assim, nossa, assaltaram, assaltaram a Chapecoense. Mas aí, cada um pode também ter a sua opinião. Eu concordo com você. Na minha visão, não foi falta. Gente, Na minha visão, o Murilo sente as mãos do jogador e desaba como se ele tivesse sido empurrado. Aí numa Copa do Mundo cair o zagueiro Não, cair não é desse nada, jeito, não é aí não nada. vai ser nada, irmão. Diferente Vai do que ser aconteceu, nada. diferente do que Vai ser aconteceu, nada. diferente do Maracanã no passado, quando o Jorginho empurrou o Gustavo Gomes na área e não deram pênalti pro Palmeiras. Aquilo foi empurrão. Aquilo foi empurrão. Esse Mar- aí foi um Marcelo, toque. você como zagueiro, você teve muito lance parecido, semelhante com esse dentro da área. Muitos, o cara né? encosta, você Não, pôs a mão, parece que ele põe a mão apenas. Mas hoje isso daí é interpretativo, não tem jeito. Na nossa época, se a gente tivesse empurrão desse, era pênalti.
Mas então, você entendeu que Mas hoje já porque não é mais pênalti. eu vejo o Murilo recuando, não o jogador indo para tirar o Murilo. Aí faz parte porque ele busca referência, né? Você imagina o inverso. O jogador da Chape tendo aquela situação, se o juiz ia dar pênalti? Não. Não ia dar pênalti. E é normal no fim de Não jogo ia dar o pênalti. árbitro apitar falta para defesa. O árbitro não quer confusão. Normalmente acontece uma jogada dessa aí, opa, o zagueiro caiu, falta para defesa. Ô, Garrafa, não foi nada. O lance não foi nada. Jogador, Não foi nada. tô fechado com você. Eu já também falei. não foi. Tô fechado, Olha, absolutamente eu nada. já falei várias vezes aqui, vou repetir. Os árbitros brasileiros, eles têm que ver o Rondão, o colombiano, apitar o jogo. Vilmar Roldan da Colômbia. Os jogadores têm medo dele. Ele não abre a boca. Ele em olha- nenhum momento ele só do olha. jogo. O jogador tem medo dele. E juiz sul-americano, não só o Rondão, juiz sul-americano, jamais ia apitar uma falta dessa. O juiz brasileiro, como o Xará fala, de interpretação, mas interpretação errada. Fosse um gol... Agora, é bem verdade que o VAR deu o gol. Sim. Aí o árbitro, não sei o Eu que quero aconteceu, que a mãe de Ná ressuscitou e disse assim, vai lá no VAR. Pô, pelo amor de Deus. Deixa rapaz. o lance lá. Não, o árbitro, olha, ele quebrou. Esse Fosse o árbitro- Corinthians. muito mal. Fosse o Corinthians. Hein, jogador? Foi muito mal. Pelo amor Não, de e Deus. aí, Fosse e aí, o Corinthians e ali aí, dentro da aí área, o- ele teria peso pra marcar Se falta fosse do um Murilo? outro time, Não. exatamente, ele não ia no VAR. Não, a pergunta é o contrário. Se o lance fosse no ataque do Palmeiras... Não, ataque do Corinthians. Não, tô falando de Palmeiras e Chapecoense. Vamos inverter a situação. Tô querendo pôr uma outra camisa. Ele anulou o gol da Chapecoense. Perfeito. Se o Palmeiras tivesse feito esse gol lá, será que ele anularia? Não. Não, mas Eu não sei. sabe uma coisa Não. que é estranho também, Garrafa? Hein? É o seguinte, geralmente o VAR manda o árbitro revisar o lance. Rever. Ele não VAR. Ele que quis revisar. Não, eu quero rever. Mas ele Pelo tem esse amor de direito, Deus. ele pode. Tudo bem, não estou dizendo mas direito. não é- mas não eu tô é dizendo algo que que não é uma acontece coisa normal. habitual. Mas Xará. tá no Tá protocolo. bom, mas é uma coisa claro. habitual. Não, eu quero ver. Pô, pelo amor Bom, de Deus. Aí se o atleta depois vai dar entrevista e fala o seguinte, a gente sabe como é que funciona aqui, Vai punido. contra nós, aí é punido que nem o Exatamente. Brasão foi punido. É isso. É impressionante. Agora, acontece isso no final do jogo, pessoal. Bom, foi o que vai acabar o jogo. Aí tem outra polêmica de VAR. VAR, pênalti pra Chapecoense. Aí foi Não o é VAR. isso? Aí foi o VAR, não Foi foi o VAR, ele. olha lá. Isso é pênalti? É o... Me ajuda aí, Alex. O Kelvin. Jai- O Jai- Kelvin. Kelvin, né? Kelvin. Já está na seleção. Ó, O Kelvin. Esse Kelvin, pelo amor. Não, ele se é o chuta a Kelvin, perna do jogador. qualquer coisa que o Kelvin está envolvido mas foi tá ele. chutou, mas machucou, chuta derrubou, a não perna do aconteceu nada. jogador e quem toca na Tem que bola é o machucar. jogador Foi da pênalti. Chapecoense. Foi falta, velho. Foi falta. A grande Um questão... lance Rafa, desse foi falta, a assim, grande- olha lá. O jogador da Mas Chapecoense... foi dentro da área? Então, essa é a Aí, grande pé questão. direito, ele falou ele que tá foi com o em pé direito cima na da área. linha Aí é pênalti. Não, e foi aí em é cima da pênalti. Em cima da risca, Ele Marcelo? está com o pé direito na área, dentro da área, o jogador do É Chapecoense. que o que tem que ser considerado para saber se foi pênalti ou não é o pé que está no campo. Não, é o pé que levou. É o lugar de impacto, você tem que traçar a linha isso. paralela ao chão no local do impacto no joelho do adversário. Então ali, ó, onde o Kelvin atinge a perna do adversário, você tem que traçar uma linha imaginária para baixo para saber se foi dentro ou não da área, se foi em cima da risca ou não, que a risca pertence à área. Então se foi na risca, é dentro da área, é pênalti. Agora, né? E aí o VAR foi bem. Essa imagem que o VAR disponibiliza, o ângulo pode estar nos traindo aqui. Não, mas eles têm outros ângulos. Tá bom, tudo bem. Eu tô falando na imagem que eu tô Sim, vendo aqui sim, agora. sim. Né? Não, Por mas essa imagem... Aí foi pênalti, Gabo. Foi pênalti. Aí foi pênalti, o VAR que deu o pênalti, não foi o árbitro. Foi. O árbitro estava cego no jogo, pelo amor de Deus. Então já teve vários lances, né, Xará? Teve vários lances assim, que realmente o árbitro e o VAR deram pênalti. Sim, é, Então, quer dizer, uma vários. jogada que já aconteceu em várias partidas. Aí acertou. Então acabou acertando. É porque o jogador da Chapecoense, se você olhar o lance, ele toca na bola. E o Kelvin vai na bola, Mas não toca mas na bola. ele só acerta a perna do Exatamente. adversário, o que não é de se estranhar, né? É o Kelvin. E foi nesse lance que o Abel abandonou. Foi nesse lance que o Abel abandona o campo. Foi. O Abel que vem de um gancho de 6 partidas, né? Foram 6 jogos. 7. 7 jogos de punição. O Abel, ele reclama, inclusive a gente não tem aquele... Não recebemos da detentora. Logo no início do jogo, o Abel reclama de um pênalti a favor do Palmeiras. Pra mim foi duvidoso. Um puxão de camisa. O Evangelista estava entrando na área, ele foi puxado, a falta começou dentro e ele fora e ele caiu dentro porque a falta E a terminou dúvida dentro. seria se foi dentro ou fora, porque houve o puxão. Ele não deu nenhuma coisa E nem o árbitro outra. não marcou a falta. Então o VAR também não chamou. Aí, com toda essa lambança, o pênalti é marcado, né? Para a Chape, o Abel vai para o vestiário. A informação que eu tenho é que o Abel pode ser, não sei se é alguma coisa na súmula, mas o árbitro pode expulsar o técnico, porque o técnico não pode ter esse tipo de comportamento.
É o Abel querendo mas protestar. aí vai acabar ficando, sabe, Pô, em mas qual aí não pode Seara? fazer nada, né? É a palavra de um contra a palavra de outro, porque ele pode depois, para se defender, falar que correu pro banheiro, correu pro banheiro, entrou no vestiário porque estava passando mal. Ele pode falar isso e não tem como provar o contrário. pelo amor de né? Deus, né, Mas meu? que ele foi pro vestiário no momento em que marcaram o pênalti, isso foi. Mas também foi inconformado com a marcação. ele foi por por isso. isso, porque muitos ali no É banco óbvio de que foi reserva isso. não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Sim. Aí eles perguntando o que aconteceu, o que ele apitou. Aí Mas veio o VAR. aí, o que aconteceu? A Chape perdeu o pênalti, né? Perdeu. Entendeu? Você tem o lance da perder antes de ouvir o Abel? O Bolacier quase O destruiu o Bolacier, travessão. pô, agora vai empatar, né, gente? Olha, que jogo dramático. Fez o gol, foi Aí o anulado. Bolacier, o que ele fez aí, Miller? Um minuto depois. Ah, bateu mal demais. Ele bateu mal. Olha lá. O Lomba caiu antes dele chegar na bola. Bem Só antes. rolar, né, Miller? Pra você ver a limitação técnica dele. O Lomba cai antes, mesmo assim, ele bate muito mal. Não olhou pro goleiro, Marcelo? O Bolacier? Até em função do que disse o Miller, dá a impressão de que ele não observa que o Lomba tá caindo, né? Sim, não, ele não olhou. Ele Baixou a bateu cabeça. forte. Fechou o olho e chutou. Fechou o olho e a bola subiu. Eu observando assim, eu creio que ele foi trocar a chapada dele. E aí pega errado na bola. Se vocês observam, olha lá, quer ver? Olha lá, tá vendo? Como ele chuta até meio torto o jogador. Foi querer fazer uma coisa, posição fez outra, corporal acaba... dele foi errada, né? olha mas lá. o Miller- é estranho. ele pegou é no ponto- estranho como ele... O Miller Então ele pegou bate na bola. num ponto importante, né? Na hora que ele tá pra chegar na bola, o goleiro já tá caindo. tá caindo. Se ele tá Sim, olhando pro goleiro, sim. é só- Significa que ele só estava olhando pra bola. Mas aí vai aquele... ele já vê o goleiro cair, ele quer mudar a chapada dele. Aí foi onde erra. Agora, o que causa surpresa, eu quero ouvir o Abel Ferreira falando do lance. Né? Porque imaginemos que o Bolacier colocasse a bola para dentro, seriam 2 pontos a menos na conta do Palmeiras, que para uma reta final com o Flamengo, a gente vai analisar daqui a pouquinho, poderiam fazer falta. Então o Abel, com certeza, acho que ia reclamar muito. Vamos ouvir o Abel falando da arbitragem de hoje lá no Allianz Parque, ou no Bank Park. É preciso ter coragem para marcar esse penalti, é verdade. E ele marcou. Foi o que ele viu, ou o que o VAR viu, chegou lá, penalti. E infelizmente, para o nosso adversário, e sorte, porque também precisamos ter um bocadinho de sorte, ao contrário do que não tivemos no Remo, não é? Porque fizemos um golo e devíamos estar com mais 2 pontos, e aí sim ficámos sem menos 2 pontos, porque as regras são claras, nós ficámos sem menos 2 pontos. Fosse a bola tivesse entrado, o Abel teria esse mesmo discurso? Normalmente não, mas não é só o Abel. Qualquer técnico vai de acordo com o que acontece em relação ao time dele, né? Então ele acaba defendendo o seu lado e adota esse discurso, inclusive se lembrando do jogo do Remo. Ele sempre vai falar do jogo do Remo, porque de fato o Palmeiras foi muito prejudicado naquele dia, era uma vitória contra o Remo e o árbitro anulou um gol erradamente, que daria a vitória para o Palmeiras. Foi 1-1. Então, O Marcelo, E mesmo assim, o Palmeiras foi muito superior. Mesmo assim, como é ruim a Chape, cara. Muito Como é superior, fraquinha mesmo a com o Chape. jogador a mesmo. Com todo respeito à Chape, ela já caiu, gente. já. Infelizmente. Chapecoense Parecia já que estava caiu. com um jogador a menos, parecia que o Palmeiras estava jogando com 11. parecia que quem tinha sido expulso era o jogador Chapecoense. Aí fez o primeiro gol, aí recuou, e aí tomou aquele abafo ali que também... O Abel trouxe muito o time para trás, talvez pelo cansaço dos jogadores também, mas ele pôs o Benedetti, tirou um homem de frente, pôs 3 zagueiros, aí a Chapecoense, mesmo sendo um time limitado tecnicamente, acabou indo para cima, aquela coisa de roda a bola, vai para o lado, tenta cruzar, tenta fazer alguma coisa, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma qualidade, mas foi, e no final quase engrossou, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês e, como prometido, aqui a opinião do PC Oliveira sobre os lances polêmicos do jogo contra a Chapecoense. A gente já sabe, né, cara, que a Rede Globo é muito flamídia, né? Então, o PC aí, na opinião dele, ele acha que o gol foi mal anulado e o pênalti bem marcado. Cara, fica muito claro que teve um empurrão. Agora, você conseguir na imagem saber a intensidade do empurrão, cara, é muito difícil. É igual quando marca um pênalti. Cara, aquele pênalti marcado no Arrascaeta aqui no Allianz. Irmão, a mão do Murilo não teve impacto nenhum. Foi marcado pênalti. E por que que esse gol não poderia ter sido anulado? Com todo o movimento ali do jogador da Chapecoense empurrando o Murilo. Então, né, cara, a gente tem que ter coerência. É certo que no contexto geral ficou melhor para o Palmeiras, claro. Mas teve o pênalti que ele falou aí que foi bem marcado. O cara perdeu, fazer o quê? Então, sinceramente, cara, eu não acho que errou em anular o gol, não.
Porque se você pegar o mesmo critério que eles dão pênalti no Arrascaeta, qualquer encostãozinho no Arrascaeta é pênalti, por que não pode marcar falta contra o Murilo nesse lance? Claro que pode. Claro que pode. Então, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas sobre a intensidade, mas só que pelo vídeo, cara, não dá pra você ter toda essa noção de intensidade. Então, eu vou adotar um critério que seja melhor pra mim. Vamos falar a verdade. Porque se você comparar o lance do Murilo com o Arrascaeta, não teve intensidade nenhuma. Por que foi marcado pênalti pro Flamengo? Aqui no Allianz. Então, cara, seguindo o mesmo critério, foi sim falta para anular o gol. Então, e ainda ele fala sobre o Alan. Vamos ver aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês. Aí ele fala sobre o Alan. Cara, eu sinceramente não acho que foi para expulsão. Foi uma jogada forte, mas a intensidade, a força maior pegou no pé. Aí eles querem entrar com força excessiva. Cara, mas, meu irmão, tem que deixar muito claro. Foi no pé, é para amarelo. Eles querem botar a força, saber a intensidade da força. Não tem como, cara. Não tem como você ver isso por vídeo, o cara ter ideia ali na hora. Não dá. Não dá. Eu acho que tem que ficar muito claro o seguinte: foi no pé, é amarelo. Foi na canela, é vermelho. Pô, a situação contra o Murilo, lá do Carrascal, pegou no rosto, é vermelho. Ah, mas não teve toda essa intensidade, irmão. Não existe isso. Não existe isso. Então tem que ter um critério. Bota o critério. Pegou no rosto, é vermelho, irmão. Independente se pegou forte ou fraco, vermelho. Pegou na canela, independente, vermelho. Aí sim. Ah, é o último homem, é vermelho. Igual isso já acontece. É o último defensor, aí é para vermelho. Então tem que fazer a mesma coisa. Porque para mim, foi no pé e poderia ser muito bem um cartão amarelo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Teve muita discussão aí no Mesa Redonda e fechando aí com a opinião do PC Oliveira. Comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião. Você acha que o árbitro acertou tudo, errou tudo? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Palmeiras e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso canal, porque quando você hypa o vídeo, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal e eles encaminham muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para toda a nossa torcida alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.